Boa noite, Lisboa. Antes de acender a luz vermelha e abrir as cortinas deste clube que não aparece em mapas, deixa eu te perguntar. Você já amou alguém cujo nome você só podia sussurrar? Já segurou o copo de uísque com a mão firme enquanto a outra mão tremia por baixo da mesa? Já escolheu o pecado porque a virtude era fria demais? Se a resposta for sim, então fica. Esta história é sua, ou de alguém que você um dia foi. As noites de 1969 tinham um gosto metálico na Baixa. O bonde descia pela Rua do Ouro como uma lembrança bonita demais para ser verdadeira. Os cartazes de cinema prometiam romances que o país não sabia viver, e os becos carregavam um segredo por esquina. O clube chamava-se A Clandestina. A porta era um retângulo de madeira pintado de preto, sem letreiro. Quem precisava saber, sabia. O resto, Lisboa engolia com seus ventos do Tejo. Lá dentro, o mundo trocava de pele. Um sax soprava lento, o piano respirava como um gato no colo, e o fumo dos habanos subia em espirais tão elegantes que pareciam caligrafia no ar. Homens de fato bem cortado negociavam coisas que não sustentam a luz do dia. Mulheres de seda e riso curto passavam entre mesas com olhos de quem mede promessas pelo peso das palavras. O teto tinha lustres antigos, mas as lâmpadas eram novas. Havia uma promessa de futuro que não combinava com a maneira como as mãos se tocavam escondidas. Ela entrou minutos antes da meia-noite. Não precisou anunciar nada. Quando Inês Valverde caminhava, os garçons esqueciam as bandejas por um instante e a música, que nunca parava, aprendia a fazer silêncio. Usava um vestido preto que não era sobre pele, era sobre poder. O tecido deslizava como água morna, o ombro guardava uma pinta minúscula que os jornais não sabiam descrever, e os olhos tinham o mesmo azul gasto das fotografias antigas. Inês era a nossa dama do fado. E também era mulher por quem alguns homens perderam navios e outros, cidades. Boa noite, senhores, disse com um sorriso que sabia o preço de cada sim. Hoje eu canto para quem não tem salvação. Meio salão riu. A outra metade entendeu. Eu estava num canto, de costas para o espelho, como fazem os que aprenderam a sobreviver primeiro e a brindar depois. Chamam-me Miguel Rente, mas aqui todos me conhecem por Rente, porque ouço de perto, falo baixo e nunca prometo duas vezes a mesma coisa. Eu trabalhava como relações do clube, o nome elegante para alguém que enxerga um problema antes dele nascer e apaga incêndios que não podem deixar cheiro. Nessa noite, eu tinha uma missão: entregar uma mensagem a Inês sem que os olhos certos percebessem. O patrão, que ninguém chamava de patrão, apenas de Senhor Álvaro, fumava devagar. Ele gostava de ver as pessoas esquecerem quem eram assim que passavam pela cortina. O clube era uma ilha onde a moral ficava do lado de fora segurando o guarda-chuva. Quase meia-noite, Inês tomou o centro do palco. O guitarrista afinou as cordas como quem pede licença ao pecado, e a primeira nota cortou o salão com a precisão de uma navalha limpa. Meu coração não tem dona, mas não é por falta de quem queira. Começou com aquela ironia que Lisboa reconhece nos melhores fadistas. As mãos nas mesas se apertaram. O primeiro verso vestiu o clube como uma luva. Ela cantava o que a cidade não dizia, que a fidelidade é às vezes uma forma de medo, que a coragem se mede pelo que a gente aceita perder, que há beijos que salvam e há beijos que condenam, e que os mais perigosos são sempre os que têm mais verdade. Eu me aproximei, sem pressa. O recado estava dobrado dentro do bolso do paletó. Não podia parecer urgência. Urgência chama a faca. Passei por Álvaro. Ele tocou meu braço com 2 dedos, gesto pequeno de quem carrega cidades no bolso. Depois do último fado, Rente murmurou: traz a nossa estrela à mesa. Temos assunto. Assunto era como os homens de terno chamavam os precipícios. Inês terminou a canção com um sorriso que não chegou aos olhos. A palma veio em ondas, como maré. Viu-me de longe e entendeu que eu trazia algo que não podia esperar. Pedi ao guitarrista uma pausa, sussurrei qualquer coisa sobre afinar a alma e levei Inês por um corredor estreito. As paredes tinham fotografias de outras mulheres que também souberam governar a noite, umas ainda vivas, outras que só apareciam quando a música pedia licença. Quem manda mensagem para mim sem flor nem bilhete? Disse ela, encostando no espelho de corpo inteiro. Tinha um cansaço bonito,
desses que a vida poliu com carinho. Entreguei o papel. A letra era curta, impaciente. Hoje não cantes o fado da traição. Se cantas, alguém morre. Inês leu sem pestanejar. Depois riu com metade da boca. Que bonito! Até a morte tem agora preferências musicais. Dobrou o recado em 4 e guardou no decote, como quem arquiva uma ameaça no lugar onde a coragem dorme. Sabes de quem vem? Balancei a cabeça. Só sei para quem vem. Para mim, claro. Ela olhou de viés, reconhecendo o mundo. E para ele. Os olhos apontaram, invisíveis, para a sala, onde Álvaro conversava com um figurão de bigode engomado e dentes cuidadosos. Hoje o senhor trouxe um poeta, rente. Hoje o senhor trouxe um procurador, respondi e deixei o peso da palavra cair no chão entre nós. Inês ficou séria. Então é noite de sermões. E de decisões. Quando voltamos ao salão, a banda recomeçou num bolero preguiçoso. As mulheres riam com a mão na boca, os homens fingiam que sabiam dançar. Inês voltou ao palco. Aproximou a boca do microfone como quem confessa pecados a um amigo. Dizem que hoje eu não devo cantar o fado da traição. Um murmúrio atravessou o clube. Álvaro acendeu outro charuto. O procurador ajeitou o nó da gravata como quem aperta o mundo. Mas eu aprendi que há canções que não se calam quando alguém manda. A guitarra fez um acorde que parecia uma navalha a abrir carta selada. E se a morte vier, que venha com rima. O primeiro verso caiu como chuva que escolhe o telhado. O salão esfriou meio grau. Um casal parou no meio do beijo, e essa é uma coisa rara quando a noite já prometeu. Os garçons congelaram o passo por um átimo. O procurador apoiou os dedos na mesa, como quem procura no tampo uma lei que o salve. Álvaro sorriu sem dentes. Aquele era o sorriso que ele guardava para momentos em que a cidade precisava entender de quem era o clube. O fado da traição não falava de culpas, falava de fome. A fome que não tem nada a ver com o estômago. A canção dizia que há um momento em que o corpo descobre que pertence a outro corpo, e que, depois disso, toda virtude vira inverno. Inês cantava como quem abre janela em janeiro. O salão respirou mais baixo. Os dedos do guitarrista sangravam de leve. O som saía com uma beleza que costuma custar caro. Eu observei as portas, os olhos, os bolsos. Numa mesa de canto, um homem magro, cara de quem desaprendeu a dormir, levou um cigarro à boca sem acendê-lo. Na cintura, sob o casaco, o desenho simples de algo que não era poesia. Quando a música parou, por um segundo absoluto ninguém se moveu. Depois a palma veio, primeiro tímida, depois grande, depois inevitável. Álvaro bateu 2 vezes apenas. O procurador não bateu. Inês curvou-se com a elegância de quem sabe o preço do próprio perigo. E então o mundo aconteceu. O magro levantou, rápido demais para quem tinha bebido tanto. Eu já estava a meio caminho, mas ele estava mais perto. Uma mão saiu do casaco para puxar o que o casaco escondia, e alguém, de algum lugar, também puxou alguma coisa que eu não vi. O tiro não aconteceu. Um estalo metálico, um grito breve, a luz piscando. E a arma do magro, agora no chão, deslizou como peixe no azulejo. O segurança que ninguém via prendeu o homem com uma delicadeza de coreógrafo. Um senhor na terceira mesa começou a rezar em silêncio. A amante dele pegou o copo e bebeu com os olhos abertos. Continuamos. Inês perguntou ao salão, como quem pergunta a si mesma. A banda retomou um tema leve. O público fingiu que nada tinha acontecido, porque a cidade, para continuar em pé, finge. Eu acompanhei o magro até a porta dos fundos. Ele tinha os olhos tristes de quem fez promessas a uma família que não gosta de perguntas. Foi ele que mandou o bilhete. Não sei do que fala, disse, o que significa sim quando a noite é honesta. Voltei. Álvaro chamou-me com um gesto curto. O procurador já tinha um sorriso de louça. Traga a artista, disse o patrão. Fui buscar Inês.
Ela enxugava o suor com um lenço que parecia caro demais para o trabalho que fazia. Ele quer o quê? Quer o que sempre quer, saber se manda em tudo. E manda. Só até a primeira canção que acerta o coração. Ela riu sem som. Na mesa do patrão, o uísque tinha cor de promessa antiga. Álvaro ofereceu-lhe a cadeira como quem oferece uma aposta. Inês, disse o procurador, canta como se estivesse a confessar o que não deve. Perigoso. Confissão só é perigosa quando o padre tem boa memória, respondeu ela, acendendo um cigarro que ninguém acendeu por ela. E o senhor tem? Tenho dossiês inteiros. A palavra caiu pesada. Álvaro sorriu com bondade de lobo. Doutor, a nossa casa é para esquecer dossiês. Mas eu não esqueço. Então bebe, disse Inês, empurrando o copo até a metade do caminho. O álcool, às vezes, é a piedade que nos resta. A conversa foi em torno das mesmas 3 coisas que governam as cidades: dinheiro, silêncio e desejo. O doutor falou de moral com a boca muito bem lavada. Inês respondeu com pequenas frases que não entregavam nada, mas deixavam o ar mais quente. Eu mantinha o ouvido atento ao corredor, onde a noite costuma nascer quando já deveria ter acabado. Quando tudo pareceu calmo, Inês levantou-se. Tenho mais uma canção. O doutor segurou-lhe o pulso, com a elegância que os homens bem-nascidos usam para fazer feio. Canta outra. Canto a que eu quiser. Há momentos que decidem meses. Este foi um deles. Eu ia intervir, mas Álvaro pousou a mão no braço do doutor como quem diz: na minha casa, a liberdade tem patrono. O procurador soltou. Inês saiu de novo para o palco. O vestido, agora, desenhava outra mulher, não porque tivesse mudado, mas porque ela escolhera outra forma de ser vista. Esta canção, anunciou, é para os que acham que mandam no fogo. O riso veio curvo. Então ela cantou um tema antigo, quase proibido, sobre uma mulher que aprende a usar o próprio nome como faca e salva um homem não porque ele mereça, mas porque ela não sabe deixar alguém morrer à sua frente. Enquanto cantava, um garçom deixou discretamente outro bilhete no meu bolso. Leva-a pela escada dos fundos quando acabar. O doutor veio com companhia que não entrou pela frente. Olhei ao redor e vi 2 homens que ninguém tinha notado, um à esquerda do bar, outro perto do toalete, bebendo devagar como quem veio para provar água. Sabia o que isso queria dizer. Árbitros que chegam quando o jogo já tem vencedor. Inês acabou a canção, a palma doeu de bonita. Abaixou a cabeça. Eu já estava no corredor quando ela chegou. Não voltes ao salão, sussurrei. O doutor trouxe chuva. As minhas melhores noites sempre tiveram chuva, disse ela, mas os olhos ficaram sérios. Fomos pela escada de serviço. O ferro guardava calor como animal. No patamar, um espelho rachado devolveu-nos com um corte no meio, presságio barato e verdadeiro. Para onde? Para o terraço. No telhado, Lisboa respirava. O Tejo era um animal enorme a dormir de lado. A noite tinha cheiro de figueira e pólvora esquecida. Inês acendeu outro cigarro. O fósforo desenhou por um segundo o mapa do rosto dela. Sabes que ninguém canta para sempre, Rente. Sabes que ninguém manda para sempre, Inês. Então estamos empatados. O som da porta veio atrás, 2 passos, uma decisão. A senhora é corajosa demais para o meu gosto, disse uma voz que combinava com sapatos limpos. O gosto do senhor não me foi perguntado, respondeu ela, soprando a fumaça com uma educação que só ofende quem merece. Vamos descer, disse o homem. O doutor quer encerrar a noite com entendimento. Inês olhou para mim, eu li o resto. Entendimento é a palavra mais suja da língua quando o poder pede silêncio. Desçamos, disse ela, mas eu levo a guitarra. A guitarra fica. A guitarra vem. O homem aproximou-se meio passo. Eu também. A cidade, lá embaixo, fazia o barulho dos que não sabem o que acontece sobre suas cabeças. E então, como sempre em Lisboa, quem decidiu foi o vento.
Uma rajada fria empurrou a porta de metal com força e o estrondo assustou os três. Inês aproveitou primeiro. Passou por mim com um gesto mínimo, como quem dança uma valsa com a própria salvação. Rente, cuida do meu nome. Sempre cuidei. Cuida hoje. Descemos por outra escada, uma que não existia para quem não trabalha na casa. Dava para uma rua de trás, dessas onde os gatos mandam. Inês parou diante de uma janela pequena e bateu 2 vezes. Uma mulher de cabelo preso e olhos de riso, Catarina, a nossa dona de segredos, abriu por dentro. Leva-a para o armazém, disse eu. O doutor trouxe mais fé do que Deus. Catarina não perguntou nada. E tu? Eu fico para resolver a conversa. Voltei. No salão, as cadeiras já sabiam a dança das urgências, alinhadas de maneira doce e hostil. Álvaro bebia como quem não tem pressa de envelhecer. O procurador tinha tirado o casaco. A gravata, agora uma cobra cansada, estava no bolso. Onde está a senhora Inês? Perguntou com voz de quem anuncia a penhora. A senhora Inês foi buscar uma canção que esqueceu, respondi, e não menti. Traga-a. Trarei. Sem teatro. Só sabemos viver de teatro, doutor. A coisa descarrilhou devagar. Um dos homens de água levantou. Não compliquemos. O outro alinhou as algemas no olhar. Eu me sentei. Complicar é ofício da cidade, disse. À noite, quando quer terminar bonita, precisa de um pouco de drama. Álvaro sorriu com uma paciência que se usa para ensinar aritmética a um rei. Doutor, prova o nosso uísque de 51. Bebo depois. Depois é tarde para tudo, disse o patrão, e me deu um sinal que significava: segura mais 2 minutos. Foi o tempo de Catarina dar a volta na rua com Inês, a guitarra e um casaco que não combinava com o vestido. Saíram pelo beco e entraram na carrinha de peixe que todas as manhãs trazia vida ao mercado. Lisboa tem muitos santos, mas o que cuida dos disfarces tem lugar de honra. Quando dei por mim, a porta dos fundos bateu mansinho, o som de quem parte inteiro. Eu respirei como quem devolve um piano à gravidade. Então, perguntou o procurador. Então a senhora Inês vai cantar noutro palco amanhã, respondi, onde os aplausos não ficam em acta. A noite não termina. Muda de casa. Álvaro levantou o copo. A arte, disse. E a coragem, completei. O doutor me olhou com a paz amarga dos que vão tentar outra vez em outro dia. Lisboa é pequena, disse. Mas a noite é grande, respondi. Ele sorriu. Finalmente. Até breve. Que seja breve apenas o que precisa. Quando a porta principal fechou, o clube exalou como um animal que evitou a faca por um triz. O sax voltou com um tema que sabia de nós mais do que nós sabíamos dele. Eu fui ao terraço fumar um cigarro que não queria. O Tejo continuava a dormir, mas um barquinho lá longe acendeu uma luz verde, sinal de que alguém ia começar a trabalhar quando a cidade pensa que acabou. Caminhei até a borda e falei com o ar, que devolveu sem entender. Se alguém perguntar, diz que foi só música. O vento riu. Ventos em Lisboa têm bom ouvido. Horas depois, quando a lua já tinha mudado de lado, encontrei no bolso interno do meu paletó um terceiro bilhete, que eu não lembrava de ter recebido. A caligrafia era dela, e o perfume, também, jasmim com uma mentira no fim. Rente, ninguém canta para sempre. Mas algumas vozes vivem dentro das outras. Se eu calar, canta tu. Guardei o papel como quem guarda uma arma que só dispara se a verdade for bonita. E agora, Lisboa, eu te pergunto, e pergunto também a ti que ouves esta história no rádio da tua cozinha, na cama do hotel, no banco do carro parado frente ao Tejo. Se um dia te pedirem para cantar a vida de alguém que te salvou numa noite de 1969, você canta? Se não houver palco, você canta no escuro? Se trouxerem dossiês, você canta mais baixo? Se prometerem chuva, você leva casaco ou abre os braços? A clandestina fechou ao amanhecer. A última cadeira subiu à mesa. O pianista guardou um acorde no bolso. Álvaro fez as contas como fazem os homens que respeitam números e desprezam estatísticas. Eu deixei a casa pelo beco dos gatos.
Na primeira esquina, a carrinha de peixe passou fingindo ser peixe. Inês, invisível, seguia para outra noite. Lisboa, como sempre, fazia de conta que dormia. E eu, que nunca aprendi a dormir direito, prometi a mim mesmo que, se a dama do fado um dia precisasse de outra garganta, eu emprestaria a minha. Porque há dívidas que a gente paga cantando, e amores que a gente respeita ficando de pé quando o resto se ajoelha. Boa noite, Lisboa. A luz vermelha apagou. Mas o eco fica. E quem já ouviu sabe, certas canções continuam mesmo depois do último verso, como um beijo que a gente não deu e que, ainda assim, muda toda a nossa vida. A cidade acordou com o barulho das primeiras carruagens de leite e o cheiro de pão quente que tentava esconder o que a noite tinha deixado nas calçadas. Lisboa, quando amanhece depois de um crime, finge pureza, mas o ar continua carregado, como o lençol que secou no quarto de um amante. Eu, Miguel Rente, nunca gostei de manhãs. Elas trazem verdades demais, luz demais, perguntas demais. O som dos pássaros me parece uma zombaria, o sol, uma testemunha indesejada. Passei a madrugada no cais, olhando o Tejo engolir as cinzas dos cigarros que eu não fumei. A cada tragada que não dei, um pensamento que não devia existir. Inês estava viva, por enquanto. E por enquanto é uma unidade de tempo muito perigosa. Quando o relógio do porto marcou 7, um homem com cara de confessor apareceu. Chapéu gasto, sobretudo de quem já serviu mais de um patrão. Rente, disse ele, o doutor não dormiu. Nem eu. Então entendem-se. O recado era claro. Álvaro queria saber onde estava Inês. E eu precisava decidir se mentir valia mais do que o silêncio. Caminhei pelas ruelas da mouraria. O ar ainda tinha o gosto do fado da noite passada. As portas entreabertas deixavam escapar o som de rádios velhos e discussões novas. A cidade fingia rotina, mas eu sentia o medo correndo nas paredes. Medo de quem sabe que a verdade vai bater a porta mais cedo ou mais tarde. No café à brasileira, o garçom me serviu o habitual, café preto, amargo como lembrança boa. Ouvi dizer que a dama fugiu. Dama nenhuma foge, respondi. Algumas apenas mudam de palco. Ele riu. O palco dela agora é longe. Mais do que o senhor pode pagar de bonde. Peguei o jornal. Primeira página. Atentado frustrado em casa noturna. Procurador escapa ileso. O nome do clube não aparecia, mas o subtexto gritava. Eles queriam controlar a narrativa. Mas quem escreve a história da noite nunca é quem acende as luzes, é quem sabe onde estão os fósforos. Às 10, o carro preto de Álvaro estacionou à porta. Ele desceu com o mesmo terno da noite anterior, só que com outro humor. Rente, disse, a senhora Inês desapareceu de cena e o procurador tem perguntas que não posso responder. Faz o favor de trazer-me boas notícias antes que o fado acabe. E se as boas notícias não existirem? Então inventa-as, mas com estilo. Falar com Álvaro era como fumar um cigarro de dinamite. O gosto é bom, mas o risco é permanente. Eu sabia que ele estava dividido. Precisava de Inês para o espetáculo e precisava que ela sumisse para a política não explodir. Nessas horas, o amor e o poder têm o mesmo rosto. Segui a trilha de Catarina. Ela morava nos limites de Alfama, num sobrado que cheirava a alfazema e desespero. Bati 3 vezes. Quem é? O homem que ainda deve uma canção. Ela abriu. Inês estava lá, sentada junto à janela, olhando a chuva como quem procura respostas num idioma que só as nuvens falam. Tinha o cabelo solto, o rosto limpo de maquiagem e o olhar sujo de realidade. Vieste cedo, Rente. O senhor Álvaro acordou com saudades. Ou com raiva. Essas duas coisas dormem na mesma cama. Ela riu, riso breve, de mulher que sabe que o humor é o último escudo. E o doutor? Está mais vivo do que devia. Então falhei. Ou talvez tenha salvo todos nós. Ficamos em silêncio por um instante. A cidade chorava lá fora. Sabes, Rente, disse ela, há homens que não matam mulheres, matam as vozes delas.
Apagam-nas aos poucos, com contratos, promessas e medo. E há mulheres que desafinam de propósito, só para não morrer caladas. Talvez eu seja uma dessas. Catarina serviu café. O vapor desenhou rostos no ar. Não podes ficar aqui, disse. Os homens de Álvaro têm olhos nas janelas e mãos nos bolsos dos outros. Inês assentiu. Onde sugeres que eu me esconda? No convento das arrependidas. Nos becos há mais santas do que no convento, respondi. E menos confessionários. Ela sorriu. E tu? Vais comigo? Depende para onde vais. Para dentro de mim, talvez. Esse é o endereço mais perigoso de Lisboa. Antes que eu dissesse mais, ouvimos passos na escada. 2. Pesados. Sincronizados. Catarina empalideceu. Não são vizinhos. Peguei o revólver que deixo no tornozelo, velho, mas fiel. Foge pela janela dos fundos, sussurrei. Vai para a Rua dos Remédios. O Tejo é teu aliado. E foi o que ela fez, sem olhar para trás. A porta arrebentou. 2 homens de paletó cinzento e cara de quem não lê poesia. O senhor Rente, disse o mais alto, é convidado a conversar. Convidado ou convocado? Quando o senhor Álvaro chama, a diferença é semântica. Deixei o cigarro acender o tempo que precisava para pensar. Vamos, disse. Mas o caminho é meu. Eles riram. Ninguém ri muito tempo quando não sabe o fim da frase. Levamos o carro pela zona portuária. Álvaro esperava num armazém onde o barulho das gaivotas misturava-se com o das promessas partidas. Onde está a cantora? Em algum lugar onde a justiça ainda não tem endereço. Isso é longe. Longe o bastante para o senhor dormir tranquilo. Ele bebeu. O procurador acha que fui eu. Talvez tenha razão. Mas não foi. Talvez não importe. Importa para mim, disse ele, porque quem perde o controle da história, perde o país. E quem perde o amor? Esse já não manda nem na própria sombra. O silêncio seguinte foi mais pesado que um tiro. Rente, disse Álvaro por fim, és bom em apagar rastos. Apaga o dela também. A frase ficou parada entre nós como uma faca pousada na mesa. E se eu não quiser? Então apago-te a ti. Não respondi. Só olhei pro mar. Porque quem aprendeu a sobreviver sabe que responder é às vezes mais perigoso que atirar. Naquela noite, voltei à clandestina. Sem Inês, o clube parecia uma viúva. As luzes ainda tremiam, as dançarinas ainda fingiam alegria, mas a alma tinha saído pela porta dos fundos. O pianista tocava um tema sem nome, parecia um lamento disfarçado de jazz. Sentei-me no canto habitual. O garçom trouxe uísque sem perguntar. Ela volta? Depende se a cidade permitir. A cidade não permite nada, Rente. Só observa. Olhei o palco vazio e pensei em tudo que ficou no ar. O perfume, o bilhete, o som da guitarra. Há amores que não acabam, apenas mudam de esconderijo. Perto das duas, uma mulher de vestido verde entrou. Não era Inês, mas tinha o mesmo perfume. Deixou um envelope no meu copo e desapareceu. Dentro, uma fotografia antiga. Inês, mais jovem, num cabaré de Paris, com o mesmo sorriso de quem conhece o perigo e mesmo assim o beija. Atrás, uma frase. O passado não dorme. Espera. Voltei o papel nas mãos. O cheiro de tinta, cigarro e jasmim. O medo também tem cheiro, e eu começava a reconhecê-lo. Na madrugada seguinte, Lisboa acordou com um corpo no Tejo. Diziam ser o de um dos homens do procurador. Sem dentes, sem identidade. Apenas um pedaço de terno cinzento e o som das gaivotas, testemunhas de tudo o que a justiça finge não ver. Inês ligou de um telefone público. Não procures por mim, disse. Já é tarde. O amor é sempre tarde. E o medo? O medo chega antes. Sempre. O ruído da ligação engoliu a última palavra.
Fiquei ali, ouvindo o nada. O vento do Tejo trouxe o mesmo cheiro da noite passada, mistura de sal, sangue e jasmim. Lisboa não perdoa quem tenta ser inocente. Fechei os olhos e jurei que seria a última vez. Mas a gente mente melhor para si mesmo do que para qualquer outro. E tu, Lisboa, que continuas a fingir pureza, quantos segredos ainda guardas nas tuas esquinas? E tu, que ouves esta história agora, em silêncio. Quantas vezes já foste cúmplice de um amor que sabias condenado? A verdade é simples. Ninguém foge do que canta dentro de si. Nem a dama. Nem eu. Boa noite, Lisboa. Antes de eu abrir a gaveta onde guardo a última canção, deixa eu te perguntar. Você acredita que a verdade tem som? Eu acredito. Às vezes ela sai como um fado que ninguém pediu, às vezes como um grito que ficou preso por décadas. Hoje, se me escuta, fica comigo até o fim, porque esta história termina no mesmo lugar onde começou. Num palco pequeno, numa sala escura, onde cada aplauso é uma confissão e cada silêncio, um crime. Eu sou Miguel Rente, mas a cidade há muito me chama só de Rente, como quem aproxima a boca no segredo. 3 noites sem dormir deixam a alma com gosto de ferro. Inês estava escondida desde a fuga na carrinha de peixe. Álvaro contava as horas com uísque. O procurador afiava leis como quem afia navalhas. E Lisboa, Lisboa, continuava a fingir que o Tejo lava tudo. O Tejo lava muita coisa, mas não lava o sangue que a voz decidiu guardar. Numa manhã cinzenta, encontrei Catarina na saída do mercado. Ela não comeu nada, disse, empurrando-me um saco de pães que cheirava a infância que não tivemos. Canta em sussurro, como quem pede desculpa à própria garganta. O medo engole voz, Rente, sabias? Sei, respondi. Mas a coragem às vezes devolve. Eu precisava de um plano que não fosse covarde. O doutor esticara redes por toda a cidade. Portos, cabarés, esquadras, jornais. Qualquer movimento era rastreado pela sombra dos seus sapatos. E, ainda assim, havia um lugar onde o Estado não sabia entrar. O ar, as ondas invisíveis que levam histórias, que carregam fados, que fazem a cidade acreditar que está menos sozinha. Se Inês não podia cantar ao vivo, cantaria pelo que não se vê. Mas havia um risco maior do que todos. A voz dela trazia contas antigas, nomes enterrados, memórias que preferiam o subterrâneo. E é aqui que te peço atenção. Cada cidade tem um arquivo secreto. Cada vida, também. À tarde, subi a ladeira até o estúdio comunitário de Santa Clara, o mesmo que nos salvou na noite da perseguição. O microfone velho não parecia grande coisa, mas sabia mais de nós do que nós sabíamos dele. Liguei o sistema, testei as válvulas, senti o zumbido quente, era como ouvir o coração da noite se preparando. Hoje, a cidade vai ter a verdade que merece, murmurei, ou o silêncio que pediu por anos. Quando o sol começou a cair, a chuva decidiu ajudar. Lisboa fica mais honesta debaixo d'água. Catarina trouxe Inês, encapotada, olhos febris, um lenço atado ao pescoço como promessa de proteção. Não tenho mais canções, disse ela, a voz ainda bonita mesmo cansada. Tens, respondi. A última. A última custa caro. Tudo o que vale a pena custa. Sentamo-la diante do microfone. Havia uma luz pequena, amarela, que fazia a pele lembrar da infância. Eu sentei atrás do vidro, com os dedos prontos para o único botão que realmente importa. On-air. Antes, porém, uma confissão, para que tu, que me ouves agora, entendas o peso. Inês não era apenas a dama do fado. Ela era filha de um homem desaparecido em 1958, sindicalista, que nunca teve corpo nem lápide. Era irmã de um rapaz que fugiu com uma mala e nunca mais escreveu. E, nas noites em que a polícia vinha trazer ordem, ela era a voz que cantava para que as mulheres tivessem coragem de esperar os homens voltarem. Alguns voltaram. Outros viraram canção. Pronta? Perguntei. Não, respondeu. Mas é assim que se começa. Abri o microfone.
A luz vermelha acendeu-se como um coração a decidir não desistir. E a cidade, sem saber, sentou-se à nossa mesa. Boa noite, Lisboa, disse Inês, e o ar mudou de temperatura. Se me ouves, faz um favor, fecha os olhos um instante. Pausa. Agora, imagina uma sala onde as mulheres esperam com as mãos no avental e o medo na garganta. Imagina homens que falam baixo porque alguém aprendeu a ouvir alto demais. Imagina um nome que tu só podes dizer em sussurro, porque o mundo decidiu que nome é crime. O meu pai ensinou-me que a verdade tem som. Hoje, eu devolvo o som ao nome dele. Eu troquei o peso do corpo de um pé para o outro, gesto antigo de quem sente que a polícia também escuta a rádio. Inês prosseguiu, sem pressa. Há muitos anos, um procurador prometeu justiça. Não a fez. Preferiu dossiês a pessoas, preferiu carreira a luto, preferiu aplaudir de longe enquanto alguém desaparecia de perto. Lisboa sabe. Os rios sabem. Eu também. Se o doutor estava a ouvir, a xícara deve ter tremido. Catarina olhou-me como quem pergunta, é demasiado. Eu assenti, é exatamente. Porque verdade sem nome não muda nada. E nome sem verdade vira só fofoca. Inês estava a dar as duas coisas. Queres que eu cante o fado da traição outra vez? Disse ela. Eu canto, mas hoje a traição não é de amantes, é de Estado. Traíram-nos quando disseram que a cidade era segura. Traíram-nos quando deram medalhas a quem negocia com o medo. Esta canção não quer aplauso. Quer que tu, que me ouves, escolhas. Se fica sentado enquanto alguém apaga a tua irmã, ou se acendes uma vela. Eu respirei como quem engole um relâmpago. O telefone do estúdio começou a tocar. 3 toques secos, a assinatura do patrão. Ignorei. Se eu atendesse, não haveria fim. E esta história precisava de um fim, não perfeito, mas verdadeiro. Inês então cantou. Mas não um fado que eu conhecesse. Era uma melodia nova, baixa, que subia como vapor no inverno. Meu amor ficou no cais. Sem corpo para eu velar. Se o vento me traz a voz. Eu juro, vou cantar. A guitarra não estava ali, mas o ar aprendeu a ser corda. E os olhos dela, em fogo calmo, afinavam o mundo. No verso 3, os faróis de um carro lamberam a fachada. No verso 4, a maçaneta mexeu. No verso 5, Álvaro entrou. Sem capangas. Só ele, o terno, a noite. Fez-me sinal para não interromper. Eu obedeci, porque há ordens que têm música dentro. Inês viu-o pelo reflexo do vidro. Não se calou. Mudou a letra, como só fazem os que sabem a quem pertencem as próprias palavras. Se um homem manda calar, a minha voz vira mar. Bate forte no paredão. Não cansa de regressar. Álvaro sentou-se ao meu lado, como se estivéssemos a assistir a uma missa clandestina. Se parares agora, disse, baixo, não há sirenes. E se eu não parar? A história. E depois? Depois, Lisboa decide. A canção terminou com o último verso que eu vou guardar até não ter mais dentes. Quem some do coração, volta na voz do que amou. Silêncio. Não aquele do medo. O do luto que finalmente encontra forma. Fechei o microfone. Por um segundo, ninguém respirou. Então, batidas na porta, não leves, oficiais. O procurador não manda flores, manda bater. Álvaro levantou-se, alisou a lapela e abriu antes que arrombassem. O doutor entrou com 2 homens. Tinha os olhos cansados de quem não dormiu e a certeza de quem se acostumou a ganhar. Boa noite, disse, sem ironia. Boa noite, doutor, respondeu Álvaro, como quem cumprimenta um vizinho no velório. Acabaram? Acabamos de começar, disse Inês, erguendo-se. Foi uma transmissão ilegal. Foi uma oração, disse Catarina, atrás dela. O doutor ignorou. Senhora Inês Valverde, está detida por perturbação da ordem pública e difusão de calúnia contra a autoridade. Calúnia? Perguntou ela, com uma doçura que mata. Então o senhor confirma que reconheceu a história.
Eu vi um músculo mexer na cara dele, sinal de que o orgulho também tem nervos. Os homens deram um passo. Álvaro interceptou com um dedo no ar. Doutor, não estrague o fim. Deixe-nos 1 minuto. 30 segundos. 40. A cidade merece um brinde. O patrão virou-se para Inês e o que disse não foi bonito nem cruel, foi definitivo. Há canções que só valem se alguém pagar por elas. Eu pago. Tirou do bolso um envelope carimbado e colocou sobre a mesa. Transferência de propriedade da clandestina para a Associação Comunitária de Santa Clara. Assinado, datado, oficial. O doutor riu, cansado. Caridade, Álvaro. Estratégia, corrigiu o patrão. Se prenderes a voz mais alta desta cidade esta noite, prendê-la-ás nesta casa. E amanhã o povo vai pedir música. Queres ser maestro ou carcereiro desafinado? O silêncio do procurador disse que ele entendeu a aritmética do caos. Inês olhou para mim. Havia mar e fogo naquela mirada. Se eu for, disse ela, continuas? Se chover, eu volto, respondi, devolvendo-lhe a frase que já era nossa senha. Ela sorriu. Vai chover sempre, rente. Em Lisboa, o céu tem a decência de nos lembrar quem somos. O doutor fez um gesto. Os homens aproximaram-se com uma formalidade que ofende mais do que um empurrão. Inês estendeu os pulsos sem oferecer os pulsos. Não tragam ferro para a música, disse. Eu vou, a minha voz fica. E, num gesto que eu não vou esquecer enquanto tiver memória, sentou-se ao microfone de novo, pediu com a mão que eu abrisse. E disse, para toda a cidade. Se eu calar, canta tu. Abri. Ela respirou. E, em vez de cantar, falou. Com a clareza de quem já escolheu o preço. Boa noite, Lisboa. Se amanhã o meu nome estiver nos jornais, lembra. Cada mulher que canta nesta cidade está a salvar a voz de alguém que perdeu a sua. Se me levarem, não me procura em esquadras, procura-me nos versos que ficaram. Se quiseres honrar o meu pai, acende uma vela pela verdade, não pela vingança. A vingança só aprende uma melodia. A verdade sabe cantar em coro. Fechei o microfone com a mão a tremer. Os homens levaram-na sem algemas, porque até os tolos sabem que há coisas que não se prende. No corredor, ela virou o rosto uma última vez e eu li sem som. Obrigada. O doutor passou por mim com um cheiro triste de tabaco caro. Não devias ter ido tão longe, disse. Quem decide isso? Perguntei. Ele não respondeu. Ficamos, eu, Catarina e Álvaro, no estúdio que cheirava a lâmpada quente e fim de capítulo. O patrão serviu uísque em copos de chá. A saúde da cidade, brindou. E a voz acrescentou Catarina. E ao sangue, disse eu, porque entendi a minha maneira. O sangue que corre, o sangue que canta, o sangue que fica. No dia seguinte, a manchete não veio. Veio um recado sem assinatura colado nas portas dos cafés. A dama não calou. Hoje, todos cantam. E, naquela noite, nos bairros que o Tejo conhece pelo nome, mulheres que nunca pisaram num palco cantaram baixinho à janela. Homens que aprenderam silêncio deram um gole de coragem e assobiaram uma melodia. E Lisboa, pela primeira vez em muito tempo, soou mais do que o medo. O procurador não voltou à clandestina. Voltou para dentro dos papéis, onde sempre foi mais forte. Álvaro entregou as chaves da casa a quem sabe abrir portas que a polícia ignora. Catarina transformou o palco em escola de vozes. Ali, meninas ensaiavam dizer o próprio nome sem pedir licença. E eu? Eu fiquei de guarda do microfone velho, que agora tinha a missão mais bonita do mundo. Lembrar a cidade que uma voz não morre, muda de corpo. Se te perguntas por Inês, tenho 2 respostas e um destino. A resposta oficial é que ela foi ouvida, formalmente, e libertada por falta de coragem, da parte de quem aprendeu. A resposta verdadeira é que ela nunca saiu daqui. Vive no timbre com que Catarina chama as alunas. No silêncio que tu fazes antes da última nota. Na lágrima que não caiu quando entendeste que perdão é verbo de quem tem força. O destino?
Numa tarde chuvosa, muito depois, vi uma mulher de casaco azul atravessar a Praça da Figueira com um saco de pão. Não era famosa. Era livre. E, quando o vento levantou o lenço, eu juro que reconheci uma pinta no ombro. Não fui atrás. Ser livre também é poder não reconhecer, deixar que a vida cante sem legenda. E agora, Lisboa, e tu, que me ouves no escuro do teu quarto ou no banco do teu carro parado à beira do Tejo, deixa eu te pedir uma coisa. Se amanhã alguém te mandar calar, lembra desta noite. Abre a boca com todo o cuidado do mundo e diz o teu nome como quem acende uma cidade. Se chover, volta. Eu estarei aqui, com o microfone velho, para te ouvir. Boa noite. A luz vermelha apagou, mas o eco fica. E, se prestares atenção, vais ouvir. Não é o fim. É só a canção que aprendeu a respirar depois do último verso.